fazer alguns exercícios sobre o governo Vargas. Aquele primeiro governo, né, que ele ficou 15 anos, o primeiro período dele no poder. Número 1. Em março de 31, o decreto número 19.770 criava no Brasil o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Considerando-se o contexto histórico, pode-se afirmar que esse ato do Poder Executivo tinha como um dos seus objetivos, vamos lá, Vargas é muito conhecido pela questão trabalhista, né? Ele implementou várias questões, várias leis que foram formando o escopo do que hoje a gente tem como lei trabalhista no Brasil. Então aqui está pegando esse primeiro momento, ó, em 31, ele entrou em 30, logo no início que foi criado para quê? A. Promover a expansão do setor primário. B. Regulamentar o sistema da contratação de impostos. C. Concentrar a renda nacional nas camadas médias urbanas. D. Acabar com a organização autônoma do movimento operário. E E. Intervir nas relações de trabalho no campo. Sabe aquele esquema? Vamos direto para os que não são, né? Deixar sempre umas 2 ou 3 para a gente conversar. Expansão do setor primário. A gente está falando aqui, ó, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A gente está falando sobre o setor primário? Não, a gente está falando sobre as questões trabalhistas. Então, essa daqui não é. Desregulamentar o sistema de contratação de impostos. É sobre impostos que está falando o Ministério do Trabalho? Não. Concentrar a renda nacional nas camadas médias urbanas. Aí você fala assim, eu não sei se de repente ele queria criar umas leis para isso. Então você deixa. Acabar com a organização autônoma do movimento operário. Aí você pensa, pô, movimento operário tá falando sobre trabalhador, então pode ter alguma coisa a ver com trabalho. Intervir nas relações de trabalho no campo. Gente, olha só, no campo, não. Vargas, ele faz depois um monte de lei, mas o campo não chega ao campo, é na cidade. Então aqui, ó, você já sabe que essa daqui também não é. Aí você vai ficar entre as duas, mas qual é? Vamos pensar o seguinte, aqui está falando sobre concentração de renda e aqui está falando sobre organização autônoma. A organização autônoma, cada sindicato, né, cada agrupamento profissional estabelecia quais eram as regras, né, quais eram as leis, como que você tinha, era por categoria, por sindicato, você não tinha uma unificação, né, entre a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, para dar um caráter mais unitário, uma coisa mais única, unificada. Então você tem aqui como resposta o quê? A letra D. Você não está querendo mais que cada parte se organize e tenha essa questão meio autônoma, onde cada categoria vai lutar pelos seus direitos. Não. Aqui você tem a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, para você tentar, unificando as leis, você acabar com essa organização autônoma que, na verdade, não unificava as leis, não unificava quais eram os direitos trabalhistas. Então, aqui a resposta é a letra D. Assumindo a função de promotor essencial das necessidades dos trabalhadores, o governo de Vargas pretendia desmobilizar as instituições sindicais e políticas através das quais o proletariado se voltaria contra o governo. 2. A ascensão de Getúlio Vargas em 30 deu-se em contexto de crise mundial. Como essa crise afetou o Brasil? Qual foi a crise perto de 30? A gente está falando sobre a crise de 1929. Está falando o quê? Crack da Bolsa de Nova York, onde você tem a crise da superprodução, você produz muito mais do que você vende, e que isso vai gerando uma crise na economia americana que, por fim, a Bolsa de Valores quebra, né? Isso vai ter influência em quase todos os países do mundo, tirando aqueles que já tinham feito a Revolução Comunista, então estavam longe desse mercado articulado capitalista. Isso influencia no Brasil por quê? Porque a gente tinha como prioritariamente na nossa economia exportação de café. Então, num momento de crise mundial, não se comprava tanto café como comprava antes. Então, essa resposta você tem o quê?
a crise da economia mundial em 29 atingiu em cheio o modelo agroexportador brasileiro, sustentada pela comercialização do café no mercado internacional. Imediatamente, grandes compradores, como a Europa e os Estados Unidos, reduziram sensivelmente os recursos destinados para a aquisição do café brasileiro. Então, como eu tinha falado antes, no momento de grande crise, o café acabou não sendo comprado tanto como era antes. Comente sobre as forças políticas que o apoiaram, a ascensão de Getúlio Vargas. Até então você tinha uma combinação de poder, a política do café com leite, que você revezava políticos de São Paulo e políticos de Minas no poder. Em determinado momento, São Paulo quebrou esse acordo, botou como candidato o Júlio Prestes ganha, e aí você tem as outras elites dos outros estados que não participavam disso, junto com a de Minas, contra. Esse é o principal movimento. Getúlio Vargas foi essencialmente apoiado pelos grandes proprietários de terra, que romperam politicamente com a oligarquia paulista, e os tenentes, que ocupavam o espaço das grandes cidades brasileiras. Dessa forma, observamos que a Revolução de 30 foi arquitetada por um conjunto de forças que não defendiam a transformação profunda do cenário político nacional. E aqui chama atenção para a velha questão, foi um golpe ou foi Revolução de 30? Isso já foi falado nas videoaulas, mas só para a gente lembrar que teve uma mudança da elite que estava governando, Você rompeu com o que era anteriormente. Mas não teve um grande projeto político diferente, porque a categoria, a camada social que continuava ao poder, ainda eram as elites. O bonde de São Januário leva mais um sócio otário, sou eu que não vou trabalhar. Isso daí é do Wilson Batista, Ataúfo Alves, nos tempos de Getúlio. Isso daí era uma musiquinha que tinha, O bonde de São Januário. Gente, principalmente São Januário, porque São Januário hoje é o estádio do Vasco, o estádio do time Vasco da Gama, mas era onde o Getúlio Vargas fazia os pronunciamentos dele de 1º de maio, os pronunciamentos que falava o trabalhador. Lembrando que o trabalhismo era uma grande característica do governo de Vargas. Da Revolução de 30 ao fim do Estado Novo atual, o trecho acima é um samba de Wilson Batista e Ataúfo Alves, composto em 1940, cuja letra evidencia uma forma de resistência política ao contrapor-se à cultura do trabalho, principal foco de intervenção estado-novista, associar trabalho e música na constituição da identidade nacional, conciliar trabalho e cultura popular, articulando as relações entre Estado autoritário e trabalhadores, estabelecer relação entre símbolos da modernização com a valorização do trabalhador e criar uma relação de cumplicidade entre o Estado autoritário e os dissidentes da sociedade brasileira. Eu já comecei a questão meio que dando a resposta de bandeja. Olha só, o bonde de São Januário leva mais um sócio otário. Presta atenção, ó. Você está falando otário? Tá dizendo que você quer ser isso? Não. Sou eu que não vou trabalhar. Então, quando pensa assim, uma forma de resistência, tá resistindo ao quê aqui, ó? Olha a pergunta, uma forma de resistência ao... e tá falando trabalhar. Então, você está resistindo ao trabalho. Então, tem aqui, contrapor-se à cultura do trabalho, principal foco de intervenção estado-novista. Então, a gente tem aqui como resposta a letra A. Agora vamos para um textão. Esse texto aqui é Eric Hobsbawm. Sempre, muitas vezes, quando você vai fazer provas de história, o Hobsbawm vai ser citação. Então é importante a gente procurar, nas questões, trazer esses autores que sempre estão presentes nas provas. O terceiro dos veículos de massa era inteiramente novo: rádio. O rádio transformava a vida dos pobres e, sobretudo, das mulheres pobres presas ao lar, como nada fizera antes. Trazia o mundo à sua sala. Daí em diante, os mais solitários não precisam mais ficar inteiramente a sós.
e toda a gama do que podia ser dito, cantado, trocado ou de outro modo expresso em som estava agora ao alcance deles. Sua capacidade de falar simultaneamente a incontáveis milhões, cada um deles sentindo-se abordado como indivíduo, transformava numa ferramenta inconcebivelmente poderosa de informação de massa, como governantes e vendedores logo perceberam. Então aqui está falando do rádio, né, do poder do rádio, de como que o rádio vai se comunicar com as pessoas. E aí presta atenção, como governantes e vendedores. Vendedores, né, porque começa a questão da propaganda, e governantes, porque os governantes começam a usar isso a seu favor. A veiculação de propaganda política através do rádio foi um recurso amplamente usado pelos governos populistas de Vargas e Perón, da Argentina, na América Latina. A transmissão de discursos presidenciais, especialmente direcionado aos ouvintes, tinha por objetivo principal ampliar a participação popular nas esferas do poder político do Estado, informar a população da situação econômica do país e das medidas aprovadas pelo Congresso, promover a identificação do cidadão com o líder político, auto-intitulado protetor dos pobres, assegurar a não realização de greves e reivindicações trabalhistas que prejudicassem a estabilidade nacional e veicular campanhas sociais contra o analfabetismo, fome e mazela. A gente está falando aqui, vamos pegar pegar algumas coisas. Ele está falando de Vargas e Perón. Você está falando de Vargas, ele podia falar só Vargas, mas quando põe Perón, está chamando a atenção que está falando dos governos populistas. Então você vai procurar na resposta elementos dos governos populistas. E aí aqui, gente, dentre essas todas, pensa só, promover a identificação do cidadão com o líder político. Isso é uma característica muito forte no populismo. Então, você tem aqui, quando você pensa na identificação do cidadão com o líder político, autotitulado protetor dos pobres, você usa a rádio que entra em todas as casas, em milhares de casas, que vai conversar com a dona de casa, com a doméstica, com aquela pessoa que está sentada depois do seu dia de trabalho, né? E você vai estar lá ouvindo a voz do Vargas e você estaria lá criando quase que uma relação direta com o pai dos pobres. Então aqui a gente tem como resposta a letra C. 5. O general Góes Monteiro, ministro da guerra de Getúlio Vargas, afirmava em uma carta dirigida ao presidente em 1934: o desenvolvimento das ideias sociais preponderantemente nacionalistas e o combate ao estadualismo, provincialismo, regionalismo e nativismo exagerado não devem ser desprezados, assim como a organização racional e sindical do trabalho e da produção, o desenvolvimento das comunicações, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas. Para conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classes pela unidade de vistas e a convergência de forças para a cooperação geral, a fim de alcançar o ideal comum, a nacionalidade. Texto complicado, né? Um texto puxado. Mas aqui está falando de várias características que no governo de Vargas vão aparecendo. Vamos ver exatamente o que a questão está pedindo. Nesse trecho estão expressos pontos centrais do regime instalado após a Revolução de 30. Então você vê que em um só texto, a questão está te dando o texto. É um texto meio complicado, grande, chatinho, mas assim, ali vai ter os elementos que você consegue, que você precisa para conseguir responder aqui a questão. Organização de milícias estaduais, regulamentação das relações trabalhistas e educação. Estímulo à autonomia dos estados, organização de milícias estaduais e nacionalismo. Milícias estaduais, não está falando isso. Gente, aqui, essa se você ler o texto, né? Não vamos ler de novo porque é muito grande, mas o texto está sendo muito claro. Está falando da questão da centralização política, característica de Vargas, regulamentação das relações trabalhistas, principalmente quando você pensa no CLT, e nacionalismo, características de Vargas. Então a gente tem aqui como letra certa a letra D. 6. Bater
Batemo-nos pelo Estado integralista. Queremos a reabilitação do princípio de autoridade, que esta se respeite e faça respeitar-se. Defendemos a família, a instituição fundamental cujos direitos mais sagrados são proscritos pela burguesia e pelo comunismo. Esse texto, pelas ideias que defende, é provável que tenha sido escrita por... Vamos lá. Batemos pelo Estado integralista. Já está falando que é integralista. Está dizendo... São proscritos. Está falando mal do comunismo... Está falando da questão da defendemos a família, né? Aqui está muito claro. É um texto escrito por um integralista. E qual é o integralista mais famoso? Quem era o líder integralista do Brasil? Antes de olhar as respostas, é o Plínio Salgado. Então vamos lá ver se tem o nome dele. Jorge Amado? Não. Carlos Drummond de Andrade? Não. Mário de Andrade? Não. Oswald de Andrade? Não. Plínio Salgado? Isso tá fácil. Isso daí é só depois de tanto texto, tanta coisa para ler, só para ter um alívio, né? Mas sempre para pensar a importância do movimento integralista e do Plínio Salgado, que estava à frente dele na condução de todos os eventos que teve aqui durante o governo Vargas. Tchau!